Mas tá aí uma dica para que você passe a colocar mais frutas na sua vida e tenha uma boa alimentação. Às vezes a gente não consegue acrescentar as frutas, mas você pode acrescentar os sucos e de preferência sem açúcar, né? E com certeza não tomando esse suco depois de horas de feito. Por isso que eu digo muito para as pessoas que é interessante você preparar um suco que seja um copo de suco para você tomar naquele momento. Porque dependendo da fruta, a gente sabe que provavelmente ela vai perder aquela qualidade relacionada aos nutrientes. Mas será que eu entendo disso, Vanusa? Eu posso não entender, mas quem vai me dizer se eu estou certo ou errada é ela. Só que não relacionada à minha alimentação, mas relacionada à alimentação do seu bebê. Porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer logo de primeira, é cuidar da saúde dos nossos filhos. Quando você trabalha a saúde de um bebê, quando você trabalha na alimentação do seu bebê, você vai trabalhando na alimentação do seu adolescente, da criança adolescente, ela vai ser uma adulta consciente dos alimentos que ela vai acrescentar no dia a dia. Falei alguma mentira? Nós estamos recebendo aqui a Luana Macedo, que é nutricionista materno-infantil. Queremos que você, na sexta-feira, comece o dia trazendo uma boa alimentação para o seu bebê, não é isso? É isso, falou toda a verdade. É verdade, tem muitas pessoas que fazem assim uma jarra de suco, né? E aí passam um dia inteiro dando aquela jarra de suco para o filho, para ela mesmo se alimentar. Eu vou estar dando um suco verdadeiramente ou eu vou estar dando um refresco durante o dia? A gente fala muito, né, que o suco não é muito importante como a fruta, né? A fruta, a gente já começa a trabalhar com o bebê a partir dos 6 meses, que aquela criança sempre consuma fruta. Porque quando a gente faz o suco, geralmente é quebrada aquelas fibras, né? Então, o que é que a fruta faz? Trabalha a mastigação do bebê, trabalha a fala também, que é muito importante. Então, assim, é preferível até comer fruta do que o suco, né? Eu concordo contigo. Levando para minha experiência, porque a gente sempre bate o papo aqui, levando as experiências das pessoas, né? Na infância do meu filho, eu percebi que ele tinha uma certa dificuldade da mastigação. Isso. E às vezes a gente, por amar tanto, a gente passa a errar. Então, muitas vezes, se você não tiver um acompanhamento de uma profissional para estar lhe orientando, o que você passa a fazer? A triturar, para facilitar a vida do seu bebê. Só que o que a doutora acabou de falar aqui é que você vai estar trazendo um problema para o futuro dela. Exatamente. Na hora dela se alimentar, ela vai provavelmente eliminar alguns alimentos da vida dela porque ela vai ter dificuldade na mastigação. Isso influencia quando o assunto são bebês? Eu estou vendo aqui que você trouxe alguns alimentos, né? Isso. Umas cartelas aqui para a gente mostrar para quem está em casa. Eu trouxe alguns tópicos muito importantes, né, para o desenvolvimento da criança. A gente sabe que a introdução alimentar começa a partir dos 6 meses. Às vezes tem mãe que tem um mito assim, vou começar antes dos 6. Mas não é necessário, a gente começa tudo pelo ensinar de prontidão, que é a criança ficar sem o mínimo de apoio. Então significa que aquela criança já está preparada para receber esse alimento. E aí a gente fala da introdução do primeiro, de um alimento novo a cada dia. Então, a introdução, a gente começa a ofertar aos poucos mesmo, para que aquela criança consiga saber que alimento está comendo, certo? Perceber o sabor, perceber o sabor, as né? Texturas. Aqui, oferta de pequenas porções dos alimentos novos. E é isso aí. Às vezes eu falo, mães, 0 expectativas quando começar a introdução alimentar. É tudo no tempo do bebê. Tem bebê que come pouquinho, tem bebê que come mais. Não precisa se assustar. Não precisa se assustar. É tudo no tempo dele. A gente sempre teve essa visão de que a alimentação é comer muito. Isso. E na verdade você não precisa comer muito, mas você precisa comer um mínimo com qualidade. Com qualidade, né? Exatamente. E aqui os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança aprenda a identificar suas cores e sabores. Justamente o que a gente falou no primeiro tópico, né? A importância da identificação e a visualização para a criança. Colocar porções de cada alimento no prato sem misturá-los. É exatamente o que a gente estava conversando. A famosa sopinha, tudo misturado.
Eu sempre falo que é importante essa introdução alimentar ser assistida por um profissional da saúde, né? A nutricionista materno-infantil, que justamente vai explicar sobre isso, o porquê de não dar sopa. Imagina só, Vanusa, eu sempre coloco os pais no lugar das crianças. Imagina você estar comendo aquele alimento, aquela sopinha toda misturada, até uns 5 meses. Você iria aguentar todos os dias aquela sopinha? Não tem quem suporte. Não tem quem aguente. Comer o mesmo alimento todo Exatamente, dia, uma hora a gente cansa. Então, é por isso que a gente deve trabalhar as texturas. A cada mês a gente vai fazendo esse desenvolvimento das texturas até chegar um aninho para comer a comida da família. Aí tudo fala sobre a mastigação. A criança vai estar aprimorando a mastigação. Sopa não, sopa é tudo triturada. Às vezes tem mãe que passa a peneirinha que não pode. Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa fase. Luana, você falou agora de algo muito sério para quem está assistindo o nosso programa. Presta atenção, hein, mãe? Essa questão do alimento separado. Tem criança que chega na adolescência dizendo: eu não como cebola, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de beterraba, eu não como nada disso. Só que na infância, quando ele era bebezinho, tudo triturado ele comia. Sim. Então, assim, é muito importante que você está falando, principalmente para você, mãe. Dá os alimentos separadamente para que a criança veja a cor, para que ela sinta o sabor, para ela saber realmente identificar, porque no futuro ela vai poder realmente dizer: realmente eu não me dou bem com alimento tal, com fruta tal. É diferente, porque quando chega na fase adulta, é o momento que a mãe se chateia. Isso. Vai para casa da namorada e come a cebola que não comia em casa. Como é que pode, minha gente? Come aquela cenoura que dizia que não comia em casa. Então, assim, é um erro da gente quando ainda é bebê, né? Isso. E aproveitando a sua fala, a criança ela pode rejeitar até 20 vezes o mesmo alimento, tá? Então, assim, você não pode deixar, não gostou a primeira, a segunda, tentando. Porque a criança vai estar tendo hábitos alimentares. Né? Então, é muito importante que a gente seja persistente mesmo nessa fase da introdução. Muito bom. Tá bom? Então, a gente nunca força a criança a ingerir mais comida do que o desejado, né? Isso não... O importante é se alimentar. Isso. Quando a gente fala em alimentação para a criança, e a gente lembra que a mãe fez aquele prato gigante para o bebê, a partir dos 6 meses, se alimentar, ela quer que ele coma todo. Isso. O necessário seria o quê? Como eu falei, mães, zero expectativas. Eu não coloco nem necessário, porque a criança é que determina. Tem criança que come mais, tem criança que come menos. E é justamente essa fase aqui, não forçar a criança a comer. Colocou na cadeirinha, viu que a criança não quer mais comer, ela dá os sinais, indícios que ela não quer mais aquela alimentação. Ela chora, afasta o pratinho. Então, tira e tá tudo certo. Aquilo pode provavelmente não fazer bem para a saúde dela, Com certeza. Né? A criança vai entender que ali é um momento de tortura, ao invés de ser um momento prazeroso, vai ser um momento ali que ele vai, não vou querer. Então, a criança já dá indícios que não quer aquele alimento. Muito bom. Aí você fala da temperatura dos alimentos também. Isso, a temperatura que é muito importante também. Nem tão quente, nem tão fria, para deixar a criança provar aquele alimento de uma forma melhor, né? Muito bom. O que falar dos líquidos? Os líquidos, né? Eu sempre falo que nessa introdução aí de 6 meses zero líquidos, tá? É mesmo? Mais frutas. Vamos preferir frutas, tá? Porque frutas é rica em fibras, trabalha a mastigação. Criança de 6 meses não pode, nesse momento, líquido, porque ela vai preferir. É muito mais simples tomar um suco do que comer uma fruta, né? Então, você vai tornar a criança dependente daquilo. Pronto, essa criança, esse bebê, até o 6º mês, ele vai se alimentar? Somente das vegetais, proteínas, carboidratos e as frutas, certo? Nada de suco nesse momento, pessoal. Só água na introdução alimentar, que são nos intervalos das refeições. Suco, não. Agora ela trouxe os alimentos que você que está assistindo o nosso programa, ela está dizendo, tem que ser evitado. Isso. Né? A palavra é evitar, né? A gente vai falar sobre o mel até 1 ano, né? Então, assim, quanto mais você puder postergar o mel, melhor ainda, devido à bactéria que causa o botulismo, certo? Então, a gente tem que evitar esse mel, que às vezes a avó gosta de dar um melzinho, então vamos evitar o mel.
por ser causador dessa bactéria, tá? E o açúcar? O açúcar é a mesma coisa do sal. Açúcar já tem nas frutas, já tem em outros alimentos. O sal tem uma quantidade também muito grande de sódio. Então, a partir de 1 ano que é liberado, tanto o açúcar como o sal, mas de preferência que seja retirado nesse início, porque você termina acostumando o paladar da criança, e é isso que a gente não quer, né? O que falar do leite de vaca? Leite de vaca, né? Às vezes tem muita mãe que às vezes gosta de dar nesse período de 6 meses também. Leite de vaca pode provocar anemia, pode provocar alergias, como a APLV, que é muito falado, né? Hoje em dia, a APLV, muitas crianças hoje está super normal ter. Então, desencadeia vários fatores que, por enquanto, não é bom dar o leite de vaca, só após 1 ano. Tá? Agora sim, aquela criança que não toma leite de peito de jeito nenhum. Aí vamos para a fórmula, tá? Se não tomar o leite do peito, em último recurso, aí a gente entra com a fórmula. Muito bom. Certo. E alimentos industrializados, no geral, nem pensar? Nem pensar. Nem pensar. Nenhum tipo de industrializados. Só o que eu já falei, tudo natural, frutas, verduras, tudo natural, nada de industrializado. A gente levando essa alimentação para os nossos bebês, para as nossas crianças, provavelmente vai ser um adulto que vai ter uma boa alimentação. Sim. E vai fazer super bem ao seu organismo, né? Sim, é exatamente isso. Até o contexto familiar. Não é só dar essa alimentação bonita para os nossos filhos, mas ter um contexto familiar também. É um começo, né? É um começo, exatamente. É o reflexo, né? Os filhos, geralmente, o que os pais comem é o que os filhos gostam de comer. Então, a gente tem que fazer isso também para os nossos filhos. E água? E água sempre nos intervalos da refeição. Só água, nada de suco. Então, assim, vamos evitar alimentos e sucos. Isso. Alimentos e sucos. Você tendo esse tipo de cuidado logo cedinho com o bebê, você já vai estar preparando todos os anos de vida com muita saúde, Sim, né? Sim, com certeza. Muito bom, gente. A gente trouxe, na verdade, a Luana Macedo para explicar um pouquinho sobre a alimentação dessas crianças, né? Que elas saem da barriguinha da mamãe, aí chegam aos seus 6 meses e muitas vezes a mãe fica desesperada, principalmente as mães de primeira viagem, né? Isso. Acabam dando alimentos que elas acham interessante, às vezes até de uma certa forma, passam por cima da nutricionista. Isso. E fica a dica aqui que não é interessante. Não é interessante. É seguir mesmo o que a nutricionista fala. Muito bom estar com você. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem. Qual é o Instagram? É nutri.luanamacedo. Foi um prazer te receber. O prazer aqui. foi meu. Linda.